Olá, turma. Estou vindo aqui em uma data não habitual nossa, chegando aqui numa segunda-feira, mas é por um motivo importante, tá? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o nosso 7 de setembro, sobre a nossa data de hoje, sobre a independência do Brasil, tá bem? Que, querendo ou não, independente de qualquer discussão que exista por aí, é um marco importante da nossa história, tá? Que é o processo em que o Estado, mesmo ou melhor, que o Brasil, tá? Se constrói como sendo um Estado independente ali, se desvincula de Portugal. Então a gente vai desenvolver a nossa narrativa a partir dessas análises, dessas percepções. É uma discussão tranquila, tá? Importante para a gente entender, beleza? Até porque quando se fala muito da independência, percebemos a construção de um heroísmo, de imagens que são até romantizadas. E é importante essa nossa conversação aqui para percebermos os pontos e como é que eles vão gerir a nossa independência, tá bem? É, e aí, dando continuidade mesmo à nossa discussão, uma coisa que é sempre importante a gente lembrar. Brasil, ou melhor, o que a gente chama hoje de Brasil, mas no período que eu vou estar citando já para vocês, a gente ainda tinha uma colônia de Portugal, que são ali por volta do final do século XV e do século XVI por diante, tá? O território que a gente conhece como Brasil era uma colônia de Portugal e desde então foi explorada, tá? Desde o período seguiu sendo explorada. Com o passar dos anos, querendo ou não, muitas estruturas elas causaram um desgaste muito grande, principalmente para quem morava no território, tá? Como os impostos, tá? O que a gente chama de pacto colonial, que foi até uma discussão que os alunos do segundo ano já desenvolveram esse ano, e com certeza o pessoal do primeiro ano deve lembrar também, do terceiro deve ter visto essa discussão, que se trata necessariamente da ideia de que a colônia, no caso o que a gente conhece por Brasil, tá, só poderia negociar com Portugal. Isso causava um desgaste, alguns entraves econômicos para quem era da terra, tá, para quem vivia aqui, para quem era colono, além de várias outras situações, tá, leis e imposições que acabam favorecendo os portugueses, a nobreza e outros grupos, enquanto que os moradores aqui da colônia acabavam sofrendo ou acabavam, por assim dizer, não sendo representados, entendem? Não se reconheciam ali, ou melhor, a maneira como as coisas se engendravam não ajudava muito essa parcela da população. Então, com o passar do tempo, o clima de desgaste vai fazer com que revoltas surjam, vai fazer com que movimentos contra a coroa se desenvolvam, tá? E a gente começa a perceber uma vontade de se separar ali, colônia da metrópole, desejos para que isso aconteça. E vão existir vários movimentos, principalmente ali depois que o iluminismo ele consegue é, estabelecer uma linha de pensamento interessante sobre essas ideias de liberdade. Tanto que várias nações, vários estados vão conseguir sua independência se baseando em ideias do iluminismo. Então isso é importante para a gente sempre estar lembrando. Tá? Então, seguindo aí com a nossa conversação, nós temos alguns movimentos no Brasil que vão estar lutando justamente por essa separação, por essa divisão. Esses são os que nós chamamos de movimentos emancipacionistas, né, do Brasil. Agora, claro, estes que eu estou apresentando para vocês aqui, como a Conjuração Mineira em 1789, a Conjuração Baiana em 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817, são alguns de outros que podem ser percebidos ao longo da história. Uma peculiaridade de todos esses movimentos é que aqui nós vemos uma participação geralmente de civis, de outras parcelas da sociedade. Alguns mais pobres, no caso da Conjuração Mineira nós temos aí um grupo mais favorecido economicamente falando, mas de uma maneira geral, tá? São movimentos que têm uma conotação emancipacionista, que buscam essa separação do Estado, tá, do Estado português para a colônia. Então busca essa quebra, essa divisão, entende? Então, no caso da Conjuração Mineira, nós temos um movimento que vai se desenvolver ali na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, tá, em 89, e se parte, ou melhor, parte do princípio, ou eles usam como argumento principal, usar os impostos cobrados sobre o ouro. Então, a partir daí, nós temos todo um desenvolvimento, tá, que acaba culminando depois na morte do Alferes, né, Francisco Xavier, que a gente conhece ele como Tiradentes, a figura de Tiradentes, importante
para a nossa história, tá? Outra conversação que nós temos aí com a Conjuração Baiana, que se caracteriza como uma rebelião popular, também separatista, tá bem? Que teve participação de pessoas do povo, escravos, médicos, sapateiros, alfaiates. E um detalhe, tá? A Conjuração Baiana, em algumas rodas de discussão, é colocada também como a revolta dos alfaiates. E aí se segue. Antes, estes movimentos recebiam uma titulação de confidência, mas por ter uma carga pejorativa por trás, a gente tem aí uma transformação do termo, tá? Ou uma ressignificação da palavra, e aí a gente usa o termo conjuração, que não muda tanto o sentido da ideia, mas que já traz uma carga histórica mais interessante para a gente discutir. E, continuando, nós temos a Revolução Pernambucana de 1817 também. Tá? Outro movimento separatista, como eu já havia falado, do período. E, por causa principal, a gente tem os questionamentos sobre a exploração da metrópole e a cobrança de impostos sobre os colonos. Então, aí já é outro movimento que vai inserir membros da classe média, padres, militares, membros da elite. São movimentos bem dispersos e, como no geral, também bem embasado em ideias do pensamento iluminista, tá? Mas esses são movimentos anteriores à independência. As bases da independência eles vão se gerar com a vinda da família real em 1808 para cá. O que acontece, tá? Em 1806 é decretado o bloqueio continental na Europa. Do que se trata isso? É uma medida de Napoleão para tentar enfraquecer a Inglaterra, cortando os suprimentos ali entre o continente e a ilha, no caso da região da Inglaterra. Portugal ele vai continuar negociando com a Inglaterra. Tá? E lembrando que tempos antes já havia um desgaste, desde 1801, entre Portugal e a França, principalmente ali com Napoleão, por causa de alguns conflitos que existiram dentro de Portugal. Então, Portugal continua negociando com a Inglaterra, continua mantendo relações econômicas. Isso faz com que Napoleão ele se volte contra Portugal. Então, buscando fugir de uma possível represália, Dom João ele parte, juntamente ali com Dona Maria e toda a corte, eles partem para sua colônia. No caso aqui, para a América, para o Brasil. Então, a partir daí, nós começamos a perceber o desenvolvimento de algumas situações que vão culminar posteriormente na independência. Porque o que acontece? A partir do momento que a família real chega por aqui, algumas transformações começam a acontecer. Desde de situações, ou melhor, a construção de leis que favorecessem a manutenção e a permanência da corte aqui na América, tanto quanto medidas econômicas. Então, nós vamos ter, dentre tantos marcos, a abertura dos portos para as nações amigas. O que é que isso vai acontecer? Isso acaba com o pacto colonial que se tinha anteriormente e acaba abrindo margem para que outras nações começassem a negociar também com o Brasil, no caso com a colônia, né, com a ex-colônia aqui de Portugal. Que gradativamente ela vai começar a se configurar quase como a sede do Estado. Isso vai causar problemas, tanto que quando a gente vê a Revolução Liberal do Porto, as coisas vão caminhando aí nesse sentido. Então, seguindo aqui no nosso curto e singelo debate, o que é que acontece? O que é que se desenvolve aí? Dentre tantas outras medidas, esse período aí entre 1808 e 1821, por aí, que para a história é considerado como período joanino, que é o período da administração de Dom João VI aqui no Brasil, vão ter altos investimentos, por exemplo, na parte cultural, tá? Desenvolvimento de jardim botânico, por exemplo, na parte econômica. Então, várias peculiaridades que nós temos dentro desse período vão ser fundamentais para o desenvolvimento da colônia, que agora gradativamente passava a se tornar uma ex-colônia. Tanto que nesse período aí, o período joanino que a gente chama, no ano de 1815, nós vamos ter uma situação que deixa os ânimos bem aflorados, que é a mudança de nome aqui para a região, quando ela começa a se chamar de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Então a gente começa a construir uma unidade. E isso desanima muitos portugueses que queriam um retorno da família real, mas isso aí já é um ponto que a gente chega aqui, tá? Porque a partir de 1820 nós temos a chamada Revolução Liberal do Porto, que necessariamente queria o retorno da família real para lá, para Portugal.
muito tempo distante. O clima de insatisfação era presente, evidenciado, tá? Não era uma coisa oculta, por assim dizer. Existia essa vontade, esse desejo que a família real voltasse para lá por N motivos. O distanciamento político, né, de Dom João, da família real com Portugal, estava causando alguns entraves. Então existia esse desejo que a família real voltasse para lá, tá? Principalmente a figura de Dom João, que nesse momento era o rei de Portugal, né? E que não estava em Portugal, mas sim na colônia. Tudo isso acontecia porque nós percebemos em Portugal o desenvolvimento de uma linha liberal bem forte, que buscava e queria mesmo um desenvolvimento de uma monarquia não mais absolutista como se tinha, mas uma monarquia constitucional. E para não perder o trono, foi uma das bases aí que Dom João também acaba aceitando, porque a pressão era grande e o contexto de volta também era intenso, tá? Dentre outras peculiaridades, existiu o desejo de uma recolonização do Brasil. Por quê? Se a gente for parar para pensar, o pacto colonial ele quebra muito de alguns lucros que a metrópole ela conseguia com esse monopólio de poder. Então, essa quebra mesmo do sentido, essa recolonização faria com que muitas coisas voltassem mesmo no sentido de ganho, tá? Isso desagradou em parte muitas pessoas que viviam aqui na colônia, que viam isso como uma problemática, e aí a gente tem todo um processo dentro desse período, ó, a partir de 1820 também, dentro da colônia, ou melhor, dentro aqui do Brasil, todo um movimento de manutenção também do poder imperial por aqui. Então era uma luta tanto de Portugal para a volta de Dom João, quanto outro movimento que houvesse uma manutenção aqui dessas relações, tá? Então a gente tinha uma troca. Dom João ele volta para Portugal, mas só que ele deixa Dom Pedro por aqui como príncipe regente. Isso desagrada totalmente esses grupos que queriam esse retorno e começa a haver meio que uma briga ali entre as partes, tá? O clima fica bem tenso, mesmo com a volta de Dom João, mesmo com a manutenção de uma monarquia constitucional lá, tá? Porque na linha sucessória, Dom Pedro seria o próximo a assumir, então fica todo um clima de tensão dentro dessas relações de poder, tá? E aí a gente vai seguindo aqui, porque as elites brasileiras, elas passam a se incomodar, tá? Porque existia esse desejo das cortes também para tomar o Brasil de volta. Então, tinha todo um entrave econômico girado por trás aí, tá? Então, Portugal exigia o retorno de Dom Pedro e no Brasil também existia um forte apelo para a permanência do príncipe. Tanto que começou-se a existir vários movimentos para que, tanto para que Dom Pedro ficasse, quanto que o Brasil ele se tornasse cada vez mais independente de Portugal. Por exemplo, em 1822 nós temos o Cúmplice, que fazia com que todas as leis que vinham de Portugal só pudessem ser colocadas em vigor com a aprovação de Dom Pedro. Então isso gerou um clima bem de tensão entre as partes. Por um lado, um grupo que buscava uma independência considerável e outro grupo, por sua vez, no caso Portugal, que queria mais uma vez um monopólio ou o controle de sua colônia, ou melhor, do que estava se tornando sua ex-colônia. Porque nesse momento a independência era questão de tempo, de detalhe, tá? Acabei pulando um detalhe necessário aqui, que é um marco na história que sempre é citado, do dia 9 de janeiro de 22, tá? Que é o chamado Dia do Fico, quando Dom Pedro anuncia publicamente, depois de todo um movimento para sua permanência, que ele ia continuar aqui nas terras brasileiras. Nesse ano, dentro desse pensamento de uma manutenção de um Estado nacional, de um Estado brasileiro independente, vai se formar ali toda uma Constituição mesmo, que buscava uma unidade política para cá, buscava construir uma representação própria para o território. E aí a gente vai seguindo, tá? O tempo passa e em agosto de 22 vão existir novas ordens para que Dom Pedro volte. Então os grupos da elite começam a elaborar naquele momento medidas para permanência ou desenvolvimento ali dessa independência. Duas figuras importantes na independência do Brasil vão ser a Leopoldina e o senhor José Bonifácio, que para muitos vão ser os principais responsáveis pela independência, muito mais até que o próprio Dom João, ou melhor, muito mais até que o próprio Dom Pedro.
Eu havia falado isso no início do slide, mas é válido a gente voltar aqui também, tá? Que a construção da independência do Brasil, ela foi um movimento muito mais das elites, muito mais localizado em grupos da elite, do que necessariamente do povo. O povo praticamente não participou do processo ou do desenvolvimento desse processo de independência. Tá? Então isso é algo que vale a pena a gente sempre estar citando aí, tá bem? Tantos outros movimentos que nós tivemos anteriormente com a participação popular, mas no caso da independência nós temos um movimento mais isolado que buscava defender interesses mais particulares aí, envolvendo toda uma série de questões econômicas. Então isso é algo que sempre a gente tem que estar prestando atenção nessas discussões. Então, como eu havia falado, para muitos historiadores e pensadores da época, tá? As figuras como José Bonifácio e Leopoldina, eles têm um peso muito maior para o desenvolvimento da independência do que necessariamente a figura de Dom Pedro I. Mas seguindo, tá? Vendo essa pressão de Portugal, Leopoldina ela vai convocar uma sessão extraordinária que vai ser presidida por José Bonifácio, tá? Em 2 de setembro de 1822, e aí a Carta da Independência vai ser redigida e vai ser mandada dia 7 de setembro para Dom Pedro, que a partir do momento que ele inteira da situação, ele entende o contexto, nós temos o famoso grito da independência, que é outro detalhe que vale a pena a gente sempre estar falando. Não se sabe exatamente se aconteceu como relatam, é bem mais uma construção do que um fato, tá bem? Mas seguindo. Outra coisa que é válido, muitas pessoas às vezes falam para o seguinte: ah, não teve guerra, a independência do Brasil foi um movimento pacífico e tudo mais. Algumas pessoas citam e falam sobre isso, mas não. Existiram vários conflitos nas províncias, em algumas províncias do Brasil, e questionaram essa independência, como no Pará, Bahia, Maranhão, e até na região da Cisplatina ali, próximo ao Uruguai. Então, foram conflitos mesmo contra a independência, mas que a figura de Dom Pedro, juntamente ali com o auxílio de suas forças, conseguiu controlar. Então é sempre válido a gente reforçar aí também essas situações, tá? E aí, no dia 1º de dezembro de 22, Dom Pedro ele é coroado como imperador do Brasil, tá? Infelizmente não saiu barato, porque para conseguir mesmo essa independência, o Portugal ele cobrou 2 milhões de libras ao Brasil, que por sinal esse pagamento foi feito através de empréstimos com a Inglaterra e outras situações, tá? Acabou culminando aí em algumas problemáticas de dívida para o Estado, tá bem? E seguindo, tá? Aqui eu separei esse pedaço mais para falar para vocês sobre alguns símbolos que se relacionam um pouquinho com o Brasil. São diversas bandeiras ao longo da história, tá? Não é uma coisa mais fechada, mas cada qual ela vai ter sua lógica, tá bem? Não necessariamente são bandeiras nacionais mesmo, mas se alinham desde o período colonial para frente, como a bandeira da Ordem de Cristo, que é essa primeira que vocês estão vendo aí, tá? Que ela era estampada geralmente nas velas das caravelas e também durante o desbravamento dos interiores. Então é um detalhezinho aqui como símbolo nacional. A gente vai ter a bandeira real, criada ali no governo de Dom João II, tá? Que carregava tanto a cruz de Cristo, tá? Como as armas de Portugal, que ficavam mais à frente. Nós temos a bandeira também do rei Dom João III, que é outro marco também, que a cruz de Cristo ela foi meio que suprimida do espaço, e a bandeira vai receber o escudo português e uma coroa real, que já é outro símbolo. Essa de baixo aí, ela faz parte do período que a gente chama de União Ibérica, tá? Foi o período onde Portugal ele foi governado pela Espanha, no caso o rei de Portugal falece, e aí o rei Filipe da Espanha ele consegue ali o domínio de Portugal. Então esses ramos que aparecem, aí eles representam a casa de Portugal, meio mesclada com a da Espanha, tá? Perdão, os ramos representam ali a Espanha e a gente tem o escudo de Portugal mais ao centro, que é outro detalhe, tá? E aí quando Portugal recupera o poder, a gente tem a bandeira da restauração, que ela tem essa faixa azul aí ao entorno dela, tá? O escudo ele vai se manter e a novidade vai ser essa margem azul em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, tá? Que é o detalhe. E a gente tem também esse escudo aí do Principado, do Brasil, que já foi no governo de Dom João IV, tá bom?
considerado por muitos ali o príncipe do Brasil. Então, nós temos o principado mesmo representado, tá? Outras bandeiras também que tem um peso significativo para a nossa história é a bandeira real do século XVII, também, que é outro símbolo do Estado brasileiro. Nós temos a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, que é essa esverdeada. Lembrando, tá? Lembrem, uma informação que muitas vezes o aluno confunde. Por exemplo, Dom Pedro I, ele é Dom Pedro I do Brasil, mas em Portugal ele já receberia outra conotação, Dom Pedro IV. É uma questão de sucessão, tá? Então essa é a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, que ela foi alterada. Então a gente tem o brasão português, a coroa mesmo contida, só que a gente tem no fundo esse esverdeado, que é a cor da Casa Bragança, aí, que é uma das representações. Essa bandeira que vocês estão vendo aí, essa bandeira do Reino Unido e Portugal, Brasil e Algarves, ela foi usada no período em que a família real estava por aqui. Então essa é a bandeira que representava esse laço, essa relação, tá? Ela foi criada em 1815, passou a se estabelecer durante esse período, tá bem? Nós vamos ter também a bandeira do regime constitucional, que é essa que vocês estão vendo, tá? E ela se desenvolve ali no período em que Dom João ele passa fora ali. Então, em razão da ausência de Dom João VI, que estava no Brasil, o governo constitucional foi instaurado em Portugal. Então, foi usado essa bandeira aí. E aí a gente chega à bandeira imperial do Brasil, que se relaciona diretamente com a independência. Então, nós temos todos esses símbolos aí que vão estar constituindo essa bandeira. É interessante o seguinte, tá? E aqui quando eu chegar aqui nessas bandeiras, vocês vão entender. Nós temos essas cores, o amarelo, o verde, se associando às casas reais. Por exemplo, essa parte amarelada está diretamente associada à casa real de Dona Leopoldina, enquanto que o verde ali se relaciona à família dos Bragança. Isso é o que se entende mesmo do período que o Brasil é império. Quando a gente chega na República, tá, principalmente com essa bandeira atual que nós temos, que só vai ter mudado mesmo a quantidade de estrelas por causa do surgimento de outros estados, essas cores elas vão receber uma ressignificação. Elas não somem, elas só ganham outro sentido. Enquanto que aqui elas vão estar representando a família real, todo um contexto de hierarquia, aqui a gente vai ter um simbolismo relacionado à nação, à natureza, às riquezas nacionais. Então são várias nomenclaturas que se envolvem aí, tá? Então aqui nessa representação nós temos a bandeira da nossa independência, tá? Essa bandeira provisória mesmo da República, ela foi logo descartada por causa da semelhança que tinha com a americana. Então foi uma situação rápida até que a gente teve essa bandeira no dia 19 de novembro desenvolvida, que é a que nos representa até os dias atuais, tá? E já é válido. E aí eu chego para vocês com essa imagem para a gente conseguir fechar. Essa imagem é um clássico, tá? Vocês já devem ter visto ela em qualquer coisa sobre a independência do Brasil. E aqui vocês têm que entender que ela não é do período. A gente tem uma bandeira que ela foi feita por encomenda pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, tá? E ela busca representar aqui o que seria essa luta pela independência. Então, lembrando, é uma imagem construída, tá? Vejam a cena. O povo no canto praticamente escanteado. A gente não vê a participação popular, apenas uma representação, né? A tela de Pedro Américo chamada Independência ou Morte. Então, ela tenta mesmo construir essa ideia de uma independência. É um quadro grande, enorme, tá? Que vale a pena vocês darem uma pesquisada, certo? Então a gente vai fechando aqui essa nossa conversação. Fica aí as minhas ideias e afirmações sobre o período, tá, pessoal? Agradeço a atenção e valeu!